Vocês estão me ouvindo? É que eu acabei, deu um bug aqui, saiu da tela. Ótimo. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou passar aqui para vocês. Vamos ver se a gente... Daí, as perguntas daí a gente faz no bate-papo, tá bom? Vocês vão me perguntando. Então, eu vou passando a aula aqui para vocês. Vocês fiquem super à vontade. Eu acho que o melhor possível disso aqui é a gente fazer as coisas de uma maneira mais descontraída possível, que seja efetivo para todos nós, tá? Então, eu acho que eu quero colocar assim para vocês, o referencial que eu tive para essa aula, ele teve essa aula eu vou dividir basicamente em duas partes. Ele tem uma parte que ela está conectada em relação ao CDC, que é um padrão americano da parte das aulas que foram implementadas assim no mundo inteiro. Então isso é uma coisa super legal assim, porque é muito atual. E uma outra parte, uma aula que eu fiz para a USP, que é a segunda parte, que é a gente voltando ao centro cirúrgico, tá bom? Então, esse é meu racional aí, tá? Acho que de todas as imagens mais emblemáticas, e acho que colocarei assim para vocês que realmente nós estamos passando por um momento muito triste por todas essas perdas de familiares que o mundo inteiro vem acontecendo. Realmente foi uma coisa assim que está chocando, acho que todos nós mesmos. E acho que essa imagem do Francisco subindo no altar em Roma realmente foi uma das imagens. Eu sou cristão, assim, foi uma das imagens que mais me comoveram mesmo. E deu para ver o sofrimento mesmo. Ele sobe meio cambaleando, assim, então é alguém que deve estar de joelhos durante muitas horas no dia aí para pedir a Deus assim que o sofrimento seja o menor possível para todos nós. Então, eu dou aula na PUC e sou coordenador da residência do Cajuru. Isso já convidei vocês e gostaria de reforçar o convite mesmo, para que vocês fiquem totalmente abertos assim, poder frequentar a parte da residência do Cajuru. E a parte do ambulatório vai começar agora em meio de junho, acho que já está mais ou menos tudo programado. E se vocês quiserem participar, é só passar para mim e, nossa, vai ser um prazer imenso ter vocês junto daí, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, entender o que aconteceu na Lombardia. Passando para uma questão um pouco mais geográfica em relação à Lombardia, a região da Lombardia, que é o norte da Itália, que hoje é o polo mais desenvolvido assim da Itália, ela muitos anos atrás, ela foi, ela era uma parte assim totalmente primitiva, com muito calor, sempre teve muita umidade e tinha muita malária nessa área da Itália. E isso, basicamente, esse norte da Itália, houve quase que uma invasão. E as cidades foram se desenvolvendo. Bem, daí, só vou pedir para o pessoal deixar o áudio desligado. Daí, assim, ó, daí o que aconteceu? Na Lombardia, na região de Milão, eles começaram a ter um intercâmbio muito grande com o RAM. Então, eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. Em 2018, eles começaram a se integrar de uma maneira muito forte comercial. Então, todas as marcas de etiqueta, assim, as melhores etiquetas assim que a Itália pode disponibilizar, elas eram feitas, muitas partes em Wuhan, e daí isso vem para Milão e ela é construída em Milão. Isso bolsas, sapatos, por causa de imposto. É muito parecido o que a gente faz com carros importados aqui no Brasil. Então, vem muitas peças, o carro quase totalmente pronto, e aqui a gente monta o carro. E isso abate o imposto. Mas só o áudio, gente. Mas ó, muitos dessa parte desses impostos, eles acabam sendo diminuídos porque também vinha muito pessoal de Wuhan para trabalhar. Então, são poucas as cidades no mundo que têm voo direto Milão-Wuhan.
qualquer cidade, Wuhan. Milão tem. E muitos voos. Bem, então, olha só. Então, eu tenho muito chinês que trabalha na Lombardia. O que aconteceu foi que daí a gente teve o Ano Novo Chinês. Então, o Ano Novo Chinês foi logo ali em períodos ali de fevereiro. Então, o pessoal foi para a China. Foram muitos aviões para a China. E quando eles tiveram o Ano Novo Chinês, o pessoal em Wuhan, eles acabaram se contaminando em Wuhan. Daí eles pegaram e voltaram para Milão. Eles calculam que foram mais de 120 voos lotados de Wuhan para Milão. E trouxe todo esse pessoal potencialmente contaminado. Então, imagine se você colocar aí 250 pessoas em quase, vamos supor, em 100 voos, tá bom? Eu tenho aí quase 25 mil pessoas que chegaram em Milão, que passaram por aeroportos, que passaram na alfândega, que pegaram um táxi, e muitos já vieram contaminados. Então, daí começou a contaminar o pessoal todo do aeroporto, o pessoal das fábricas, e as pessoas começaram a ficar doentes em Milão. Só que muitos de maneira sintomática. Imediatamente, quando esse pessoal chegou, em torno de 2 semanas depois, muitos pessoas que moravam na Lombardia, em Milão, foram para o carnaval em Veneza. Daí o pessoal chegou no carnaval em Veneza, Veneza estava lotado de gente, como sempre é. Os caras passaram o carnaval em Veneza e começaram a distribuir cada vez mais a doença. Daí o pessoal saiu de Veneza, já distribuiu um monte de doença e eles foram para onde? Estação de esqui. Quando eles chegaram nas estações de esqui, que fica na Lombardia, então em Milão já tem um grupo internacional muito grande, muita gente internacional, mas tem muito italiano. Só que as estações de esqui têm uma internacionalização muito grande. Daí o pessoal contaminou todo mundo nas estações de esqui. Daí quando o pessoal começou a voltar das estações de esqui, todo mundo começando a ficar doente, o que aconteceu? Foi identificado que era uma pandemia. A Organização Mundial de Saúde logo em seguida lançou que era uma pandemia. Pela Lombardia ser um estado muito rico na Itália, e a Itália, a grande parte da medicina, ela é medicina socializada. Na Lombardia, metade da medicina, ela não é socializada. Metade é privada. Então, o que acontece? Tem um plano de saúde lá chamado Humanas, que pega toda a classe rica de Milão, e assim como toda a classe trabalhadora de Milão. Então, esse pessoal, ele tem convênio com esse plano de saúde. Então, como a medicina na Itália é socializada, então, mas é de altíssimo nível, mas ela tem uma estrutura para 50% da população. Porque os outros 50% da população, eles têm um plano de saúde super bom, com hospitais super bom, que é da Humanas. Só que tem um contrato que você assina para o plano de saúde e que fala que em caso de pandemia, a Humanas não é responsável para assistência à saúde. O que aconteceu? Todo esse pessoal que é de alto nível financeiro, que estava viajando, tudo começou a ficar doente, ia para o plano de saúde, não podia ser atendido, ia para o plano público, só que o plano público já estava abarrotado de gente, porque quando os chineses chegaram doentes e começaram a lutar, daí o troço desandou. Olha, a gente deu muita sorte que Milão não virou um grande estacionamento, porque era para ser muito mais desastroso do que foi. Então, essa foi a confluência de fatores, todos errados, para fazer a tempestade perfeita. E é o que aconteceu na parte da Lombardia. Tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, ó, agora a gente vai estudar o que é o Covid, então, né? Então, uma doença respiratória grave, né? O SARS-CoV-2 é um subtipo de coronavírus, o período de incubação é em torno de 5 dias. E, normalmente, quais são os sintomas? Sintomas respiratórios, né? Febre, o pessoal tem muita dor no corpo, dor de cabeça e alteração do olfato. Isso é uma coisa que é extremamente importante. Alteração do olfato é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, porque isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração hoje, a alteração do olfato.
porque pode ser um dos primeiros sinais que a gente tem, que é a alteração do olfato. Então, a evolução da doença, ela é muito variável, desde os casos mais leves até casos mais graves, tá bom? E o diagnóstico, ele é feito pelo PCR. Daí, sobre o diagnóstico, a gente vai conversar mais adiante sobre quando faz o exame, que exame faz, tá? Então, vamos lá. Em casos mais leves, qual que é a orientação que a gente sempre tem? Que o paciente deve se isolar. E nos casos mais graves, o que a gente orienta é quando que esse caso é mais grave? Quando o paciente sente falta de ar. Só que a questão do falta de ar, como que você... Porque muitos desses pacientes, eles acabam fazendo diagnóstico por telemedicina, para que porque o que aconteceu? O pessoal, ele começou a ter muita queixa clínica, e é normal, em virtude dessa suspeita de você estar doente, e o pessoal começava a ir para o hospital, mas o pessoal não estava doente, chegava no hospital e cruzava com gente doente, e o cara acabava ficando doente, e voltava para casa contaminado e deixava todo mundo contaminado. Então, para não fazer esse ciclo vicioso, acontece que o pessoal daí, eles começaram a fazer essa parte mais relacionada com teleconsulta. Então, o que a gente sempre pergunta para o paciente? A questão da sua falta de ar, por ansiedade, por questão de refluxo gastrofágico, tudo isso pode fazer falta de ar. Mas o que você pode fazer é assim, faz uma atividade física que você sempre fazia e que você não tinha falta de ar. Sei lá, subir alguns lances de escada ou fazer alguma coisa que isso poderia alterar a sua respiração. Se isso se mantiver, muito provavelmente a sua falta de ar é mais por ansiedade, alguma outra coisa. Mas se você notar que o paciente ele começa a fazer atividades físicas que normalmente ele fazia e ele não tinha falta de ar e agora ele apresenta, esse paciente necessariamente ele tem que ir para o hospital, tá? Então, os doentes hospitalizados, o que eles normalmente eles recebem? São suporte de oxigenoterapia. A gente faz exames de laboratório para esses doentes. Né? Então, normalmente é feito exame de sangue para esses pacientes, lógico. É feito também o raio-x de tórax para ver a característica da pneumonia, que isso pode... É muito característica, que se pega a tomografia de tórax e você tem essa característica de vidro despolido, que isso mostra uma condensação. A fisiopatologia disso é porque essa doença viral, ela causa um extravasamento de sangue nos alvéolos. Esse sangue nos alvéolos que acaba extravasando, ele acaba fazendo uma película de fibrose e impede que ocorra uma troca gasosa entre o ar inspirado e o sangue, porque o alvéolo ele está sendo coberto por uma capa relacionada com essa fibrose. Então, isso é extremamente importante no caso de você dessa doença. Por isso que é super importante, a gente normalmente faz remédios para alterar a coagulação do paciente, justamente por causa disso. Então, esse sangramento alveolar, que faz como se fosse uma película nos alvéolos, que impede o transporte do oxigênio pelo alvéolo para a hemoglobina, isso fica interrompido, é o que dá essa alteração de vidro despolido. Então, uma das formas de acompanhamento também é uma ecografia pulmonar, que é o POCUS, né? que a gente acaba fazendo. Então, faz além da questão de oxigênio, o paciente, ele muitas vezes, quando ele começa a ter um grau de oximetria mais baixo, o que a gente faz, já intuba o paciente. Porque a gente consegue perceber hoje que o paciente entubado, ele diminui esse esforço respiratório e isso acaba melhorando a qualidade do paciente. Tá bom? Então é isso. Então vamos lá. Sobre tratamento, né? Isso a gente vai conversar um pouco mais na frente, mas atualmente não tem nenhum tratamento eficaz assim. E a taxa de mortalidade é essa que fica de 0,5% a 3%. Só vou fazer um parênteses aqui, talvez a gente converse um pouco mais à frente para vocês, a gente vai falar sobre tratamento, mas é sobre a vacina, né? Então a vacina hoje é dia 4 de junho de 2020, a vacina ela está sendo desenvolvida por essa empresa chamada Oxford, nos Estados Unidos. Ela já está em fase 3, então é em última fase. Ela tem mais de 94% de sucesso
e ela já está sendo produzida em alta escala. Então, vocês vão fazer teste com alguns milhares de pacientes agora, eles vão receber a vacina e 10 dias depois eles vão ser expostos ao vírus. Só que a eficácia da vacina, como ela já está em 94% na fase 1 e na fase 2, essa vacina ela já está sendo produzida. Então, não vai esperar terminar a fase 3 para daí começar a produção. Então, essa vacina já está em andamento. Então, eles calculam que muito provavelmente em agosto essa vacina já esteja liberada para todos nós. Essa é mais ou menos a ideia. E deve chegar aqui para a gente mais ou menos em outubro, assim. Então, a ótima notícia de tudo isso é esse caminho. E essas retrações que teve na bolsa de valores, isso, a hora que o Trump falar sobre isso, o mundo vai, se Deus quiser explodir, a gente vai ter o mínimo de desemprego possível, que é o grande drama de todas as famílias agora, né? Que a gente essa preocupação relacionada com o desemprego, tá? Então, vamos lá. Sobre, então, a incidência e prevalência do Covid, né? Então, os países com maiores números confirmados, além de Estados Unidos, Espanha e Itália, a gente tem o Brasil hoje em dia. E o que aconteceu? O Brasil, questão de números confirmados, isso demorou um pouco mais para a gente, porque a gente não tinha os testes, né? Mas como o mundo ele está saindo dessa parte, já está se desligando da questão do Covid, a gente tem acesso aos testes agora, que eles começam a chegar para a gente. E teste realmente que funciona. O teste rápido que vocês podem ver hoje aí, que é aquela de furar o dedo, assim, é um teste que tem uma sensibilidade de menos de 30%. Ele é muito específico, então, se ele apresenta positivo, ele é positivo, mas ele tem um falso positivo muito grande. Então, os melhores testes mesmo é o ELISA, para IgG e IgM, e o PCR, o Real-Time PCR, daí que é o que a gente faz. Números de mortes, logo nos Estados Unidos vai ser o que mais vai ter número de mortes, eles acham que vai chegar perto dos 200 mil mesmo, e o que acontece nos Estados Unidos é que nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde. Quando o Trump assumiu, ele acabou com o Obamacare. Então, nos Estados Unidos, se você tem dinheiro, você tem saúde. Se você não tem dinheiro, você morre em casa. E o que está acontecendo? Por isso que esse disparate social muito grande que você tem nos Estados Unidos, porque o que tinha o sonho americano antes, o que era? Era ganhar dinheiro, ter casa própria, ter carro e ter emprego. Acabou? O sonho americano acabou, mas ele vem acabando. A sociedade ela vem se modificando. Não tem mais isso. As casas elas são totalmente endividadas. O pessoal não tem mais carro. E o emprego ele está se esfarelando. Então, essa questão, essa mudança que teve, que vai ocorrer nos Estados Unidos, eu acho que quanto mais cedo tiver essa vacina aí, vai ser a nossa recuperação financeira mesmo. Então, então foi considerada isso uma emergência pública internacional em 30 de janeiro mesmo, e a OMS considerou uma pandemia dia 19 de março. Né? Então, o R, que é o número de reprodução básica do H1N1, que é 1,7, ou seja, cada paciente contaminado ele tem a possibilidade de transmitir para outro hospedeiro, assim, para outro ser humano, numa característica de 1,7, e o que acontece com o SARS-CoV-2 é que é de 2 a 4, então em média 3. Então, coloca isso em PG, isso a capacidade de transmissão realmente é absurda. Quanto ao aplanar a curva, isso a gente já viu, é questão desse todo distanciamento social, dessa quarentena que a gente veio, mas o que é o grande problema de tudo isso daí, como vocês sabem? Alta contaminação, com muita gente doente e o sistema de saúde ficar sobrecarregado. Eles imaginavam que em São Paulo, capital, ia morrer gente mais ou menos em torno de 1.200 pessoas por dia. Com o colapso total da saúde. Então, graças a Deus, então, não vou entrar em questões políticas aqui, não é isso, mas em São Paulo, você não teve ninguém que morreu por falta de atendimento médico. E essa era a grande preocupação que tinha. Se você considerar os outros estados do Brasil, que os números são muito alarmantes, gente, quantas vezes a gente viu
vídeos de pacientes em maca jogado em corredor, naturalmente isso em alguns estados. Isso a gente sempre viu. Então, o que acontece é que por que existe um retalhamento tão grande em cima do governo federal? Porque a culpa de tudo isso vem dos governos anteriores, dos governos estaduais, dos deputados e senadores, que não fizeram nada pelos seus estados nesses 500 anos de evolução do país. Não existe saúde em alguns estados. O colapso ele já existe agora. E essas situações que a gente está convivendo agora, simplesmente só pioraram toda a situação que vem ocorrendo. Então, por isso que colapsou tudo completamente. Então, a questão de aplanar a curva justamente foi por causa disso. E se não fosse o SUS, nossa, a gente estava... Era um caos. Então, tudo isso como vem acontecendo, acho que o Brasil, por incrível que pareça, ele vem saindo muito bem perante toda a realidade que a gente tem. Então, falando sobre a fisiopatologia da doença, então o SARS-CoV-2 é um tipo de coronavírus da subfamília de vírus RNA não segmentados de polaridade positiva. E o que envelope, que geralmente causa as infecções do trato respiratório, são ligeiras. É um coronavírus do tipo beta. Os outros dois coronavírus do tipo beta são o SARS-CoV-1 e o MERS, que também causaram surto, que foi em 2003 o SARS-CoV e o MERS em 2012. O SARS-CoV-2 ele partilha de 79% da identidade do genoma do SARS-CoV-1. E a sequência do genoma mostra 96% de uma identidade de coronavírus por morcego. Então, por isso que eles acham que o morcego realmente era o hospedeiro natural do SARS-CoV. A transmissão inicial, então, do animal para o humano, que a gente chama de host jump, ocorreu provavelmente através da exposição direta ao hospedeiro intermediário, que foi desconhecido, que foi lá no mercado úmido, lá em Wuhan, esse seafood market, que foi provavelmente comendo animais vivos, ou que eles falam que morcego mal cozido, que daí começou tudo isso daí. Em questão de análise genética, em janeiro de 2020, a gente identificou que existem dois genotipos de SARS-CoV-2, que tem o L e tem o S. Então, os autores sugerem que o tipo S do SARS-CoV-2, o tipo original que foi transmitido ao homem pelo hospedeiro, que foi o morcego, ele é menos contagioso e menos agressivo. Mas só que tem o SARS-CoV-2 tipo L, que é o que evoluiu do S. Então, esse é mais contagioso e mais agressivo. Então, esse mapeamento genético que aconteceu em janeiro, eles tinham, a princípio, em Wuhan, por isso que muitas autoridades sanitárias achavam que isso não ia levar aonde chegou, porque eles tinham conhecimento que o SARS-CoV era do tipo S. Quando eles começaram a ver que o SARS-CoV era do tipo L e que o R passou de 1 ponto alguma coisa para quase 4, daí que eles viram que a pandemia ia ser inevitável mesmo. Então, o que acontece com o hospedeiro? Então, o vírus ele vem e a porta de entrada é a ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Então, acontece que o vírus ele vem e ele se liga a essa enzima. E é pela ligação que ele tem com essa enzima, que é a ECA2, que ele acaba entrando nas células. Por que ocorre uma alteração de olfato? Por que o nariz do paciente ele não tem tanta queixa de obstrução nasal, de espirro, como a gente imaginava? O que acontece? Acontece que o predomínio das células que é rica em ECA2, elas são células que ficam na goteira olfatória do nariz e elas fazem sustentação para os filetes nervosos do nervo olfatório. Então, quando o vírus ele entra no nariz, ele encharca essa goteira olfatória, faz uma destruição dessa goteira olfatória e o edema e o inchaço que você tem na goteira olfatória faz a hiposmia. Então, por isso que a hiposmia é tão importante relacionada a isso. E aonde que o vírus se localiza? Daí, na rinofaringe. E depois de 10 dias, ele migra da rinofaringe para onde? Para os alvéolos, que é outro órgão que é altamente rico em enzima conversora da angiotensina 2.
Por isso que, basicamente, a gente tem uma queixa clínica nasal muito superficial do paciente, salvo a hiposmia ou anosmia, e depois a gente vem com queixa pulmonar. Então, a gente imaginava, o cara está espirrando, o nariz congestionou, tem coriza, síndrome viral, provavelmente é coronavírus. Pode, mas não é tão habitual. O mais habitual mesmo é você ter alteração do olfato e ter as queixas pulmonares mesmo. Tá bom? E existe alguma associação de certas doenças crônicas, tipo diabetes, lógico, doenças pulmonares, tabagismo, doenças vasculares, e isso, lógico, que acaba aumentando a mortalidade mesmo dos pacientes. Tá bem? Então, a replicação, falando ainda sobre a fisiopatologia do SARS-CoV-2, então a RNA polimerase e as proteases são induzidas pela liberação do RNA viral endossômico, replicando então os componentes virais, né? Os endossomas dos vírus recentemente contribuídos são liberados para essa exocitose. Os efeitos citopáticos diretos é que os danos induzidos diretamente pelos vírus, eles nomeadamente, eles ocorrem no epitélio alveolar ou em alguns outros órgãos. E uma coisa que é interessante, que a gente chama da tempestade inflamatória, isso vocês têm que entender, porque isso você tem que entender por causa do tratamento. Por que faz cloroquina com azitromicina? Um dos motivos é que a cloroquina ela muda o pH de recepção da enzima conversora da angiotensina 2. Então, essa alteração do pH, o vírus ele cria uma resistência maior para acoplar na célula através da enzima. Mas a resposta imunitária desregulada que o SARS-CoV faz é que quando ele entra na célula, e há um rompimento da célula, essas células que são ricas em ECA2, há uma tempestade inflamatória com uma liberação de citocinas, que é a IL-6. Então, essa superreação inflamatória é que causa muito processo inflamatório pulmonar, que vai levar daí a eliminação, a saída do sangue dos capilares, que vai inundar os alvéolos. E aí que vem a azitromicina. Então, a azitromicina, ela controla, junto com a cloroquina, a liberação das interleucinas. Por isso que a associação dessas duas drogas, elas têm que ser logo no começo. Não adianta dar para paciente grave, isso para paciente que não é grave. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como que é a infecção inicial? A transmissão ela é de pessoa a pessoa, através da gotícula respiratória, que pode ser espirro, pode ser tosse, ou pelas vias aerossóis, né? Então, que são as partículas que a gente vai falando e a gente considera que elas ficam viáveis. Uma coisa, gente, você tem que entender uma coisa é estar viável e outra coisa é ter potencial de contaminação. Então, o que a gente percebe hoje, que tudo bem, as partículas elas ficam em aerosóis, se você tiver muita umidade ou se tiver muita poluição, então eles ficam ainda mais suspensos no ar. Daí que vem a história de Milão. Lembra que eu falei de Milão para vocês? Que Milão foi praticamente uma invasão de terra, que lá tinha muita malária porque tinha muita umidade, e é uma cidade altamente desenvolvida que tem muita poluição. Eu tenho umidade e poluição, o vírus ele fica mais tempo no ar por causa disso. Então, isso acelera a capacidade da transmissão. Diferente de ambientes secos. Normalmente, ambiente seco e sem poluição, o vírus ele acaba caindo muito mais rápido no chão e isso diminui muito a questão das partículas de transmissão. Ou tem contato direto, né? Eu estou falando aqui para vocês, eu passo a mão no meu computador, passo no meu olho, passo dentro do meu nariz e acaba contaminando. Sobre essa possibilidade de alguns materiais poderem ter partículas virais viáveis, como, por exemplo, aço inoxidável, 3 dias, ou madeira e vidro, 5 dias, tudo bem, você pode ter viável, mas não quer dizer que você vai ter uma carga viral que você possa se contaminar. Então, isso é importante a gente ter sempre em mente, que a carga viral maior é para transmissão de fomites mesmo. A gente está falando muito próximo, mas a gente vai falar isso melhor no transcorrer da aula mesmo. A transmissão fecal oral a gente sabe que existe alguma parte de contaminação.
O período de incubação é de 2 a 14 dias, a média 5 dias os pacientes já começam a apresentar sintomas. Então, uma coisa que o CDC fala é que a transmissão pelo SARS-CoV-2 por indivíduos assintomáticos pode ocorrer. Esse é um problema. Contudo, os indivíduos são mais contagiosos quando são sintomáticos, lógico, quando a carga viral é muito maior. Por isso que a gente volta a falar, então, sobre carga viral nessa situação. Em relação às manifestações clínicas, frequentemente os pacientes eles são assintomáticos e quem que é mais assintomático? Criança. Por que criança é mais assintomática? Por causa da ECA2. Criança tem pouco ECA2. Então, por isso que você tem pouco, a criança fica pouco sintomática, não tem queixa nenhuma pulmonar, não tem queixa quase de nada. Por quê? Pela pouca enzima conversora de angiotensina 2 que criança tem. Então, essa é a explicação técnica por que criança tem pouco COVID. É essa situação. E a mesma situação é porque que tem algumas pessoas que ficam mais doentes do que outras. É capacidade de concentração de ECA2. Então, por isso que a doença é muito individual. Quantas pessoas você já ouviu falar que tiveram contato direto com o paciente com COVID e eles não ficaram doentes? E outras que tiveram contato muito pequeno ficaram doentes. Quantidade de ECA2 que você tem no seu corpo. Provavelmente isso pode ser uma das coisas que a ciência ela vai desenvolver com o tempo isso, mas isso é muito característico. Então o sintoma mais comum é isso, é febre, fadiga, tosse mesmo, né? Os comuns é falta de ar, alteração do olfato. A alteração do olfato é de 60% a 80%, é muito alta. E mialgia. E menos comum aquilo que eu falei, é coriza, dor de garganta, cefaleia, isso acaba sendo menos comum. E a tríade febre, tosse, dispneia e principalmente anosmia, a gente sabe que tem mais de 15% dos casos. E a evolução da doença, então, uma doença de amplo espectro de gravidade, então ele vai desde caso leve até caso mais grave. O caso leve é sem complicação, sem dispneia. Então, se tem um pouco de falta de ar, se tem anosmia e tem febre. Esse normalmente é o quadro leve que a gente pega. E o grave, que se desenvolve com 7 dias após o início dos sintomas, 7 dias após o início do sintoma. Então, pode ser, teoricamente, 20 dias após o contágio. Então, que normalmente é 15% da doença, então veja que 80% são casos leves, que normalmente é febre, tosse e anosmia, esse é o quadro de 80% da população, 15% tem um pouco, pode apresentar sintomas de pneumonia, mas com falta de ar e até alteração da oximetria, e pode durar até 6 semanas, e 5% que são os casos críticos, como a gente sabe que pode desenvolver a SRAG, né, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Tá bom? Então, só um pequeno painel aqui para vocês terem em mente sobre as queixas de um paciente de COVID e de influenza, né? Ambos têm febre, ambos têm tosse, ambos têm fadiga, mas influenza normalmente não tem dispneia. Ambos pode ter questão de anorexia, mialgia, mas veja, a anosmia, normalmente você tem rinite e tem COVID, mas da influenza é muito pouco. E rinorreia, você vê que praticamente Covid não tem rinorreia, diferente de gripe e rinite. E veja, sobre dor de garganta, Covid apresenta muita pouca dor de garganta. Diarreia não é isso. Prurido ocular também não é isso. Então, essas diferenças, elas são muito clássicas, sabe? Bem, sobre higienização nas mãos. Isso tem um paper que eu sempre falo para os alunos, que é bem legal, que é um paper que saiu nos Estados Unidos em 2018 sobre por que eles acham que homem tem mais Covid do que mulher. Por quê? O homem não lava a mão, né? Eles fizeram um trabalho no Cinemark, nos Estados Unidos, de 60% a 70% dos homens que vão no banheiro fazer xixi, no intervalo do filme, durante o filme, eles não lavam a mão, eles vão lá, usam o banheiro, faz xixi e vai embora. E das meninas, de 35% a 45%. Então, mulher é muito mais limpa que homem, né? Mas nem precisava fazer esse estudo, isso é óbvio, né? E daí, isso é uma das coisas que foram muito relatadas e que pode ser uma das coisas que comprove por que o homem tem mais Covid do que mulher. A questão da etiqueta respiratória, né? Que você não deve tossir em relação aos outros, usar lenço de papel.
e evitar exposição em multidões, isso que é o isolamento, como vocês já sabem. Sobre máscara, isso eu vou falar um pouco depois, que é uma questão que é uma aula que eu fiz para a USP, que é o retorno ao centro cirúrgico, mas eu vou comentar basicamente, rapidamente para vocês. O esquema, por enquanto, galera, é usar máscara. Máscara é o grande diferencial, mas eu vou falar isso mais à frente para vocês durante essa aula mesmo. Mas o que você deve usar é máscara de tecido, e tem um estudo da Universidade de Uberlândia que é bem legal, que você pode fazer máscara de tecido, mas tem que ter 3 camadas de tecido de algodão. Essas 3 camadas, ela funciona como uma N95, que é a máscara preconizada por todos para utilização, para segurança em centro cirúrgico. Então, vocês podem fazer máscara, mas se for de tecido de algodão, tem que ter 3 camadas, tá bom? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E, por enquanto, acho que até agosto, aí, outubro, provavelmente é máscara o tempo todo, né? Em Veneza, agora, na segunda-feira, eles liberaram que você não precisa usar mais máscara. Nos Estados Unidos, a gente tem muitos relatos. O americano é um povo diferente, né? Completamente diferente da gente. Então, eles usam muito pouco a máscara. Por mais que... Porque aqui, normalmente, aqui você ouviu falar que governador, prefeito, se não usar máscara, vai receber multa. Cara, nos Estados Unidos não tem isso. Ninguém manda em ninguém. Lá é livre. A liberdade é uma coisa que você jamais pode tirar de alguém. Então, no começo, eles pegaram mais forte em relação ao uso da máscara. Muitos mercados, tipo Whole Foods, esses mercados mais top assim dos Estados Unidos, se você chega até hoje sem máscara, eles te dão máscara. Mas em mercados mais mais populares, tipo Walmart, assim, você é recomendado usar máscara, mas eles não te impedem a você frequentar o mercado se não tiver máscara, tá bom? Mas isso a gente vai falar um pouco mais na frente. A máscara que a gente tem aqui no Brasil para usar, que é PFF2, que é a N95, ou seja, que filtra 95% do ar inspirado, e dessas gotículas é o que a gente normalmente usa aqui nos hospitais. Então, medida de saúde pública que foi feita, essa gestão do risco de exposição, é o distanciamento social. Então, o que é o distanciamento social? Que é 2 metros de uma pessoa para outra, né? Evitar aglomerações de massa, né? E locais públicos. Uma coisa que foi chocante para todos nós foi o Cirque du Soleil, que é uma coisa que todo mundo gosta, assim, admira muito. Final de março, ele decretou falência. Então, ele fechou, ele acabou. O Cirque du Soleil acabou. Mas agora, em final de abril, a prefeitura de Quebec, lá de Montreal, ele colocou 200 milhões de euros agora no Cirque du Soleil, e agora ela comprou, e o Cirque du Soleil acredita-se que ele vai se manter. Então, essas últimas informações que tem. Questão de shows e estádio de futebol, realmente, a gente acredita mesmo que provavelmente só com vacina mesmo, né? Então, falando sobre distanciamento social, é isso. Sobre quarentena, é a separação de uma pessoa do grupo que estiver exposta ao vírus, né? E o isolamento é a separação de uma pessoa do grupo da pessoa infectada. Então, quando você tem alguém que está contaminado dentro da sua casa, você daí faz um isolamento mesmo dele. Tá bom? Ainda falando sobre gestão do risco, as categorias de exposição, a gente tem o alto risco de exposição. Então, é você viver com ou ter contato íntimo com a pessoa domiciliar com Covid positivo. De risco médio, então, é você viajar, pegar avião, pegar barco e poder contaminar, poder estar próximo até de 2 metros com uma pessoa com SARS-CoV-2. E o baixo é estar no mesmo ambiente de uma pessoa confirmada com teste laboratorial e sem risco identificável qualquer interação com pessoa sintomática diagnosticada por laboratório. Então, aqui só uma tabelinha, só reforçando. Então, pacientes que se tornam assintomáticos, pacientes que são sintomáticos em questão de risco. Para a gente, lá no Hospital IPA, a gente está atendendo todos os pacientes, operando todos os pacientes. Então, como a gente não tem os testes que eles possam ser de maneira disponibilizado para todos os pacientes,
a gente considera que todo paciente ele é potencialmente contaminado assintomático. Então, toda a segurança que a gente faz na entrada do hospital, observa a oximetria, história clínica do paciente, vê frequência cardíaca, vê temperatura, é o que realmente vai fazer com que instituições de saúde elas vão ser classificadas para que a gente possa frequentar com Covid e sem Covid. E isso daí fica uma opção do paciente. O que não pode é o paciente ficar com queixa clínica, isso vou falar com vocês mais adiante, e não procurar assistência à saúde. Isso é um mindset que a gente tem que mudar na população. A gente tem que fazer essa alteração em relação à população. Em relação à prevenção e controle, estou lendo meu tempo aqui de aula, em relação ao controle da infecção no contexto, então, uma das coisas que a gente faz sobre limitar a entrada do vírus no serviço de saúde, é isso que eu falei para vocês. Como a gente está fazendo isso? As pessoas que estão potencialmente sintomáticas, a gente pede para que elas façam telemedicina. Então, evitar com que pessoas que você está com suspeita de estar com a doença, faça telemedicina antes de você tomar a iniciativa de procurar um serviço de saúde. Então, é importante você entender que, basicamente, a gente divide hoje todas as saúdes em dois grandes grupos. O grupo que tem doenças crônicas, assim, o nível de gente que morreu em Nova York de doenças coronarianas, assim, foi um absurdo por causa do que eles não tinham onde ter assistência médica. Então, aqui no Paraná, especificamente em Curitiba, a gente tem três centros vinculados ao Sistema Único de Saúde, 2 hospitais grandes, privados, que eles estão mais atendendo o pessoal com Covid. Mas, tipo, muitas clínicas, tanto de cardiologia quanto a nossa lá do Hospital IPO, é livre de doença. Então, essas doenças crônicas, os pacientes que apresentam rinocinusite crônica, que estão com amidalite, ali na residência do Cajuru, a gente tem visto muito paciente com abscesso cervical, extremamente importante. A gente vive num país onde o cuidado dentário é muito ruim, que esses abscessos eles iriam logo no começo. Então, os pacientes estão com medo, vão só muito mais tarde, com abscessos que já estão muito evoluídos, com o risco de fazer fasciite, e o risco de mortalidade é altíssimo, né? Então, essa que é uma questão que a gente tem que mudar o mindset de toda a população, para eles entenderem que você sim, para doenças crônicas ou doenças que têm potencialmente o risco de evolução muito grave, você tem que procurar assistência médica. Não deixar a coisa desandar. Então, isso é extremamente importante. E os hospitais todos estão fazendo essa parte de triagem. Você tem entradas separadas de paciente. Os pacientes que são Covid têm equipe de enfermagem, de médico, que é o covidário que eles chamam, ou aquário que eles falam, diretamente relacionada para esses pacientes. Então, essas recomendações são extremamente importantes, né? Então, sobre avaliação e testagem, então, isso é uma coisa que vocês têm que ficar muito claro na cabeça de vocês. Quando que eu peço PCR? Quando eu peço um ELISA para IgG e para IgM? Então, o que é o PCR? É um real-time, que a gente chama de reação de cadeia de polimerase, né? Ele é colhido nos pacientes que eles estão assintomáticos ou sintomáticos, através de um cotonete longo que você vai lá no rinofaringe ou que você vai até a orofaringe do paciente. Então, esse é o primeiro teste que a gente faz. A recomendação dos testes para COVID varia muito como de acordo com as vigilâncias sanitárias. Os fatores orientadores que consideram os dados epidemiológicos disponíveis. Por que o Brasil está crescendo tanto em níveis de teste? Aquilo que eu falei para vocês, agora a gente consegue ter mais testes. E o nível de mortalidade, por que o Brasil precisa fazer teste? Por que o Brasil precisa saber a realidade? Por que os números de pessoas confirmadas são importantes? Porque isso vai baixar o índice de mortalidade. O que acontece com a imprensa é que ele pegou um número baixo, porque a gente não tinha teste, com o número de óbitos, e o número de óbitos no Brasil estava batendo 6%, 8%. E essa não é a realidade. Por 1 milhão de habitantes, os Estados Unidos bate 1.200 óbitos por 1 milhão de habitantes, e o Brasil está batendo 50. Então, esses são os números
Mas o que acontece é que o governo, ele viu que a imprensa está fazendo isso, por isso que ele tem que fazer teste, 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 e o número de casos vai subir mesmo, mas tem que subir. O que a gente tem que ficar sempre avaliando não é o número de casos, é o número de mortalidade. E que mesmo sendo absurdamente alto, como vem sendo hoje em dia, que é um desastre para todos nós, mas ele vem mantendo um platô de curva, como o Mandetta falou em final de março. O Mandetta, tudo que ele falou em final de março, eu não vou entrar em questão política novamente aqui, não, esse não é o intuito, mas ele falou claramente, entre meio de maio e meio de junho é o pico da curva. E é isso que a gente está vendo. Então, a gente está tendo essa resistência de ter esse número altíssimo de óbitos, mas ele vai mantendo uma linha normal. O número de casos está em curva ascendente, lógico, porque está sendo mais testado, mas o que vale a curva é o número de óbitos. Então, isso é muito importante. Cuidado com essa jogada de números, de informações que a mídia faz, porque deixa a gente completamente maluca, né? Então, aqui mostrando para vocês, isso é super importante vocês terem em mente para vocês conseguirem conversar com as pessoas que perguntam para vocês, eu quero fazer um teste. Então, você quer fazer um teste, mas você está assintomático, você está assintomático. Então, o primeiro teste que a gente faz para você saber, porque ela falou assim, olha, eu cheguei de viagem hoje. Então, você espera passar a janela imunológica aqui, e daí você faz o PCR aqui em 5, 7 dias. Porque de 5 a 10 dias é onde o PCR ele é mais fiel. E depois que você faz o teste de ELISA para IgG e IgM, você vê que o IgG ele vai estar, o IgM, que é o anticorpo que mostra que você está com doença ativa e seu organismo está desenvolvendo anticorpos, em torno de 10 a 14 dias após o início do sintoma, é o principal ponto. E depois o IgG positivo, que é o sonho de todo mundo, a gente pega aí depois de mais ou menos 20 dias. Então, essas curvas são extremamente importantes para você saber quando você pede. Paciente assintomático ou paciente sintomático é o RT-PCR. Paciente que tem o RT-PCR positivo, você espera uma semana e daí você começa a fazer o ELISA para IgG e IgM para ver se ele vai positivar o IgG. Positivou o IgG é o passaporte de imunidade que todo mundo fala, tá bom? Então, falando aqui novamente sobre o RT-PCR, então ele confirma a infecção pelo SARS-CoV-2 e hoje em dia mais ou menos está demorando em torno de 6 horas a liberação do teste. É um teste de alta sensibilidade e alta especificidade. Então, ele só enxerga a COVID e quando você está lá com muitos sintomas, você tem mais de 60% de sensibilidade para identificação, que não é muito, né? Se você for pensar, mas ok, ele é muito específico, mas por que varia tanto essa sensibilidade? Por que ele não é 100% específico e 100% sensível? Porque depende muito da carga viral que às vezes o paciente tem. Existe um trabalho humano na coleta do material, então tudo isso pode alterar muito a questão da avaliação daí do teste. Sobre o teste rápido, então eu vou falar aqui para vocês, ele é muito específico, mas ele é pouco sensível. Então, para que faz tanto teste que o Brasil comprou um monte desses testes rápidos? Se eu falei para vocês que 30% dá falso positivo. Então, o que acontece? Então, ele é altamente específico, ou seja, ele só enxerga SARS-CoV-2, mas só 30% dá positivo. O resto não dá positivo. Então, para que servem esses testes? Se ele tem uma sensibilidade tão baixa? Dados estatísticos. Como é que eu consigo fazer? O IBGE consegue fazer uma entrevista com 3.300 pessoas no Brasil e falar que o Bolsonaro vai ser presidente da República com 96% de chance, sendo que nós temos 220 milhões de habitantes. Testes estatísticos. Então, por isso que esses testes rápidos, eles devem ser feitos. Por quê? Porque isso é jogado em dados estatísticos e a gente consegue fazer uma curva para imaginar o quantos por cento da população está contaminada. Eles acham que pega o número de contaminados e multiplica por 12. É o que esses testes rápidos eles acabam conseguindo mostrar para a gente. E o ELISA, que é o teste, que é o método de detecção do anticorpo, do IgM, o IgA é o anticorpo de superfície, né?
Então, a identificação do IgA, ele vale tanto para o PCR, a identificação do anticorpo de superfície. Então, qual que é a vantagem dele? Tem dados epidemiológicos mais seguros, ele avalia a distribuição de pacientes recuperados na população e identifica pacientes com imunidade. Então, é o teste de eleição que a gente pede normalmente para quando você quer identificar se esse paciente ele já desenvolveu o anticorpo, seja o anticorpo de superfície, o anticorpo primário, que é o IgM, e para identificação do anticorpo tardio, que é o IgG. Então, novamente aqui, só para vocês terem uma ideia, então, quanto maior a minha carga viral no nariz, mais fácil o PCR. Uma coisa que é interessante, só para vocês saberem, muitos pacientes que estão internados em UTI com SARS-CoV-2, se faz o PCR nasal, não tem mais. Por quê? Porque o vírus, depois de 10 dias, ele sai do nariz, do rinofaringe do paciente, ele só se localiza no pulmão. Então, por isso que não vale mais a questão do PCR. Por isso que ele tem até 15 dias ali. Então, você está com o paciente na UTI, internado com o SARS-CoV-2, você faz o PCR, que é esse cotonete que coleta lá no rinofaringe, e fala que ele dá negativo. Então, ele não tem a doença? Lógico que ele tem a doença. O que acontece é que o vírus ele só está no pulmão agora, onde ele está ligado na ECA2, como a gente conversou. E o teste sorológico para IgG e IgM, lembra que eu falei para vocês? Depois de 3 semanas que você começa a identificar principalmente o IgG e o IgM dos pacientes. Tá bom? Quanto aos locais dos atendimentos, então o que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui, que é esse rastreamento, por isso que é importante, isso é uma coisa que é super importante, que todo hospital que você vai entrar, e a gente tem isso lá no Hospital Hipo, esse controle de temperatura, oximetria, frequência respiratória, e isso tem que ser feito para todo mundo, para você simplesmente, quando o paciente chega, tem uma consulta agendada com a doutora fulana. Então tudo bem, deixa eu ver a sua oximetria, está baixa, temperatura 38 graus. Não, o senhor não vai atender com ela não, o senhor vai no serviço de emergência. Não, mas eu estou com dor de garganta. Não interessa, baixa oximetria e febre, não consulta dentro do hospital, vai para o departamento de emergência. Então, é importante a gente separar os pacientes ambulatoriais, pacientes cirúrgicos, para dar essa segurança. Então, isso que tem que mudar na cabeça das pessoas. As pessoas podem procurar o serviço de saúde e não deixar com que doenças elas vão evoluindo de cada vez mais rápido. Então, o rastrear esses pacientes de alto risco é extremamente importante. Então, proteger paciente com mais de 65 anos, principalmente aqueles que apresentam comorbidades. Então, esses pacientes, você tem que ter uma segurança muito maior com eles, justamente por causa da questão da contaminação. E como que faz a gestão, então, dos pacientes assintomáticos? Como que eu posso falar o que os pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos que eles fazem? Tem que ficar isolado em casa, isso é importante. Então, não usar o mesmo banheiro que todo mundo usa por causa da contaminação de fezes e urina, que a gente comentou previamente para vocês. Os cuidados médicos, a gente tem que fazer essa telemedicina com o médico, ficar mandando mensagem. O Ministério da Saúde ele tem um aplicativo onde você informa toda vez o paciente que é COVID positivo, ele recebe uma ligação diária e você tem que responder a ligação sobre como estão os seus sinais e sintomas clínicos, tá bom? Evitar locais com aglomeração. Então, se você tem síndrome viral, qualquer síndrome viral, e se apresenta febre, alteração de olfato, necessariamente você já tem que fazer isolamento. Se você entrou em contato com alguém possivelmente positivo, necessariamente você tem que fazer isolamento. Isso é extremamente importante. E uso de máscara o tempo todo. E não compartilhar nada doméstico, nem talheres, nem nada. Então, isso é extremamente importante. Tá bom? Então, qual que é o tratamento que a gente faz para paciente com caso leve? O tratamento, então, é descanso, hidratação, tá bem? Normalmente, a gente usa o paracetamol como medicação, é o que a gente mais usa mesmo, e hidratação direto. Teve uma ideia sobre o uso de ibuprofeno, que ibuprofeno poderia aumentar, ou os antihipertensivos, que são inibidores da ECA, poderiam aumentar também. Isso caiu por terra, não tem mais nada disso, isso foi fake news total, mas mesmo assim, difícil alguém receitar um ibuprofeno hoje em dia.
que a gente usa muito realmente é paracetamol mesmo, e aqui falando sobre ibuprofeno mesmo, e sobre os anti-inflamatórios, mas não tem nada comprovado mesmo. E a monitoração, acho que é super importante, e sempre falar para o paciente, ó, você tem um quadro leve, mas preste atenção, dificuldade respiratória, tá bom? Dor ou pressão no peito, se você começa a ficar confuso, ou sinais de cianose, que é alteração de lábio mais azulado, e você nota que o paciente começa com febre, essa febre começa a não melhorar, então isso é super importante você manter esse isolamento social, tá bem? Na questão dos pacientes internados, isso eu vou passar rapidamente aqui para vocês, tá bem? Então, o paciente recebe oxigenoterapia, lógico, feita hidratação, os antipiréticos e antibiótico terapia empírica, que eu já vou falar para vocês como é feito. Então, aqui são alguns exames que são feitos, a questão da gasometria, do hemograma, leucopenia. Então, essa aula vocês não têm, eu vou disponibilizar depois para vocês terem contato com esses exames que são feitos. Assim como o raio-x de tórax, a tomografia de tórax que a gente faz de rotina para esses pacientes, isso é extremamente importante, como a gente já considerou esses achados, né? E são os cuidados de ITI, o paciente que começa com queixa clínica de falta de ar, começa a bater saturação muito baixa, esses pacientes vão para a ventilação mecânica o mais breve possível, porque isso diminui os efeitos super danosos que você pode ter com a SRAG. Sobre os pacientes ainda de gestão internados, qual que é a terapeuta médica? Então, aqui que vem aquilo que a gente vai conversar, lógico, você pode fazer o Comostat, a gente tem muito pouco aqui, mas tem a história da cloroquina. Então, qual que é a ideia da cloroquina? A cloroquina virou uma questão política, né, no Brasil. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, o Brasil tem as cidades campeões da América sobre malária. Então, mas depois a gente comenta, eu vou falar sobre isso, mas basicamente o que a cloroquina faz? Tem que ser para os casos leves. A cloroquina ela não pode ser usada para caso tardio, porque ela funciona só no começo da contaminação do vírus dentro da célula. Depois que você já começou a tempestade inflamatória, que é essa liberação de citocinas, a IL-6, não tem mais motivo de você usar uma medicação que vai inibir a ligação do SARS-CoV-2 no inibidor de ECA, na enzima conversora de angiotensina 2. Então, você tem indicação de usar cloroquina no começo, mas daí o que o pessoal falou? Mas tem alteração faz alargamento do eletrocardiograma. Mas tudo bem, mas o pessoal usa, e tem umas cidades em Rondônia que o pessoal toma cloroquina igual cibalena, igual paracetamol. Os caras pegam 30, 40 vezes malária na vida. Então, os caras tomam isso muito. E o índice de mortalidade é muito pequeno, mas virou uma questão política isso. Mas, enfim. Então, mas isso eu acho que é super legal para vocês entenderem sobre a questão da utilização mesmo da cloroquina. Então, eles colocam que a cloroquina ela é eficaz na redução da carga viral do SARS-CoV-2. Então, é no começo, não adianta ser depois. Esse prolongamento do intervalo QT, que é os efeitos adversos que pode acontecer. Mas isso foi tão controverso que, a partir de abril de 2020, nos Estados Unidos, ele recomenda não a utilização da hidroxicloroquina com azitromicina. Mas, assim, no começo dos sintomas clínicos, tem vários estudos que já consideram sobre isso. E a loucura, como eu falei para vocês, da Organização Pan-Americana de Saúde e a própria OMS, a gente tem, olha que absurdo que é isso. São Gabriel da Cachoeira foi o ano passado o campeão das Américas de malária. Então o pessoal usa muito cloroquina, hidroxicloroquina lá, muito, o tempo todo eles usam. Então isso é extremamente importante. Tem alguns antivirais, o Remdesivir realmente é o mais famoso, que é o mais falado sobre isso mesmo, que faz essa questão de tratamento mesmo. Então, a gente tem essas estratégias dos pacientes sintomáticos, que é interessante que a gente faz, mas normalmente a gente usa os antitérmicos mesmo para os pacientes. E lógico que aqui no Brasil a gente usa muito o Tamiflu, que eu usei o Tamivir. Mesmo não tendo comprovação de estudo nenhum, mas muitas vezes esses síndromes virais pode ser H1N1 ou outro tipo de influenza.
Então, a gente usa quase sempre de rotina o paracetamol e o oseltamivir aqui nos pacientes, porque a gente não tem o remdesivir. Então, sobre a questão de prognóstico, a mortalidade bate quase 3%, né? Ela aumenta, lógico, em pacientes que são mais velhos ou que apresentam comorbidades, como a gente já vem vendo, conversando muito aqui. Então, crianças, eles são os portadores de doença leve, assintomáticos, provavelmente por causa da ECA2, que tem muito pouco em criança mesmo, né? Então, crianças mais novas, em particular lactente, mostram ser mais vulneráveis à parte grave mesmo. Mas as crianças que são um pouco mais velhas, menos mesmo. Então, relatos não confirmados da hipótese publicada sobre a fisiopatologia do Covid-2 levantaram a suspeita de que antagonista do inibidor da ECA, você pode alterar ou facilitar a infecção ou exacerbar a infecção do Covid-2. Então, a enzima conversora da ECA2 verificou-se que o SARS-CoV-2 se liga a ela, como a gente veio falando durante a aula, toda a aula, né? Casos especiais, pacientes grávidas, a gente já está terminando, turma. Pacientes em gravidez, então, que a gente sabe que pacientes, mulheres grávidas, parecem ter o mesmo risco de infecção de mulheres não grávidas, mas até agora o vírus ainda não foi detectado em amostras de líquido amniótico. Sobre criança, aquilo que a gente falou, basicamente a gente acredita que criança tem menos chance de ter doença porque existem menos receptores de ECA2 nos pulmões das crianças. Então, por isso que as crianças acabam tendo menos doença. E a imaturidade do sistema imunitário das crianças previne a ocorrência daquela tempestade de citocinas que eu falei para vocês. Então, por isso que daí as crianças elas têm menos possibilidade de ficar doente. Então, só um roteiro rapidamente sobre a questão de voltar às cirurgias eletivas. Elas vão voltar mesmo com baixo índice de leitos de UTI, como a gente já falou para vocês, a disponibilidade das UTIs. Mas o que eu queria falar para vocês aqui nesse último pedaço, mais 5 minutinhos, é sobre as máscaras a serem utilizadas. Então, a FFP2, que é o que a gente usa aqui no Brasil, e a N95, nos Estados Unidos eles usam a N99. Mas tem um estudo da Nature, que é um estudo bem legal, que vale a pena vocês pegarem, que eu acho que essa é a mensagem principal que eu quero deixar para vocês, quase que a mensagem final, que um paciente que ele está com Covid e ele entra em contato com uma outra pessoa até 1,5 metro de distância e essa outra pessoa, ela está de máscara, mesmo assim ela tem 70% de chance de pegar Covid. Uma pessoa que está com Covid e ela está com máscara, a pessoa que está com Covid está com máscara, a possibilidade de contaminar um novo hospedeiro é de 5%. E se as duas pessoas estiverem com máscara, a possibilidade de contaminação é de 1,5%. Então, veja a importância. Por isso que no Japão os quadros são super controlados, porque o pessoal está com síndrome viral, o pessoal já usa máscara. Isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar. E continuando nesse trabalho da Nature, que é um trabalho super legal de ver, vocês podem ver aqui, ó, entre suave nasal e suave de orofaringe, veja a quantidade de vírus em logs que eu tenho aqui, do coronavírus, e olha a quantidade de perdigotos que eu tenho sem máscara e a quantidade de percepção de perdigotos que eu tenho com máscara. Então, diminui absurdamente. E olha, mesmo na questão do aerossol, veja a diferença que tem em paciente com máscara e em paciente sem máscara. Então, realmente, a máscara é o grande benefício para tudo isso. E isso tem tanto para coronavírus, quanto para rinovírus, quanto para influenza vírus. Nos Estados Unidos, eles usam esse sistema que é impossível a gente usar aqui para controle em ambientes hospitalares. Então, a gente fala sobre medicina. Uma coisa que é legal para vocês saberem, e isso é uma outra informação que eu vou deixar para vocês, é a utilização de PVPI. Isso é o único estudo que tem. Então, para os pacientes que a gente está operando, a gente faz uma lavagem nasal com PVPI a 0,5% na cavidade nasal e bochecho nos pacientes. Isso é uma coisa que a gente pode fazer na gente também. Por quê? Porque o PVPI a 0,5%, ele já foi testado, ele tem fase 1, fase 2 e fase 3 para MERS e SARS-CoV. E para SARS-CoV-2,
ele já está em fase 2 de estudo. Nos Estados Unidos, isso é comum usar povidone. Você tem tanto isso de parte profissional, para fazer higienização profissional, quanto você tem para criança que você compra nas farmácias. E esse é o paper que está sendo, que é a utilização do PVPI em spray nasal, em SARS-CoV-2 e nasofaringe, que ele já está em fase 1 e fase 2. Quem está fazendo é a Universidade de Stanford. Isso aqui é o que a gente faz, então a gente usa o PVPI no nariz daí dos nossos pacientes. A Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo preconiza o uso de água oxigenada para limpeza ou mesmo você colocar cloroxidina, tá bom? Aqui é sobre mais os cuidados que a gente tem, esses são os ambientes seguros, os pacientes, quando eles vão ser entubados, eles têm uma capa plástica que a gente coloca em cima dos pacientes por causa da disseminação do aerosol. Então, sobre cirurgias eletivas, a Anvisa, ela preconiza que elas podem ser adiadas, mas não recomenda que sejam canceladas. Então, uso de máscara o tempo todo. A gente está com dificuldade de colocar vocês em centro cirúrgico justamente por recomendação da Anvisa para não entrar em centro cirúrgico. Mostrando sobre a mortalidade que existe a nível de Paraná. Volto a falar para vocês, em breve eu gostaria muito que vocês pudessem frequentar tanto o Hospital Cajuru quanto o Hospital Hipo, né? E eu fico aí a perguntas para vocês, eu acho que a gente já avançou bastante o horário, acho que foi mais ou menos, a gente está aí quase com 1 hora de aula, tá bom? Quero ficar à disposição para perguntas para vocês, a gente terminando as perguntas, eu encerro, fico aqui à disposição. Deixa eu ver, o Bruno perguntou quais são as medidas que estão sendo usadas para a reesterilização da máscara. Então, Bruno, não tem questão de reesterilização de máscara de N95, mas a Agência Nacional de Saúde e Vigilância Sanitária está preconizando que a N95 ou PFF2 se pode usar até durante 30 dias, desde que você não suje ela e não contamine ela. E sempre quando você tira, então a gente usa a mesma máscara para cirurgia durante 30 dias, porque o certo é que ela fosse descartável, mas hoje essa máscara está custando R$18. Imagine no hospital que nós somos em 200 otorrinos e 400 colaboradores, não dá para trocar máscara todo dia, então essas máscaras elas foram recomendadas pela Agência Nacional de Saúde e Vigilância Sanitária do Brasil, pelo Ministério da Saúde, que elas podem ser implementadas durante 30 dias, desde que elas não estejam contaminadas, tá bom? E limpas, então sempre depois que você tira ela, você deixa ela secando em ar ambiente durante uns 15 minutos, depois coloca ela dentro de um saco plástico e guarda ela para utilização daí no outro tempo, tá bom? Deixa eu ver a Ingrid. Professor, aqui em Rondônia agora eles estão tomando ivermectina. Eu sei, contra o Covid. Sabe qual a relação? Então, quem fez esse estudo com ivermectina foi o Marcos Ponte, aquele astronauta. É mais ou menos o mesmo racionale que tem sobre a utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina. Mesma coisa, é a alteração do pH do receptor da enzima conversora de angiotensina 2 e isso impede, o vírus ele tem mais dificuldade de adesão. A ivermectina é exatamente a mesma coisa. Por que recomendamos a troca de máscara de pano a cada 2 horas? Sempre quando você tem, porque uma coisa que é importante você entender, Jéssica, é assim, ó, a máscara de tecido, ela vai ficar úmida. Então, a partir do momento que eu fico úmido, a minha umidade, ela no começo, ela fica presa na parte interna da máscara, mas depois de 2 horas, por estar falando, essa umidade, ela acaba cruzando a máscara e deixando a parte fora da máscara também úmida. Essa umidade por fora da máscara, ela serve como um carreador do vírus que você respira e ela serve como um carreador ou uma eliminação do vírus que ele encontra na sua máscara. Então, por isso que máscara de tecido é 2 a 3 horas mesmo de utilização. Então, por isso que a gente vai trocando ela. E quando você for lavar, não lave com a sua roupa normal, né? Sempre deixe com água sanitária 10 minutos e depois você pode lavar, tá bom? Será que a contaminação da ECA2 pelo vírus prejudica a atuação da enzima? Esses pacientes podem ter problemas de, eu acho que é SRAG, por causa disso, distúrbio hidroeletrolítico pressórico. Então, assim, Bélia, eu não entendi direito a pergunta, mas basicamente assim, a gente tinha muita suspeita, até a que a gente
pedia para os pacientes que estavam fazendo inibidor de ECA, que usa como medicamento antihipertensivo, a gente estava pedindo para parar, suspender, isso foi uma coisa que a gente fez. Mas normalmente não, a gente viu que isso acaba não alterando muito, assim, sabe? Em média, assim, a gente pede para os pacientes manterem a mesma medicação, porque isso é mais uma questão intracelular. A gente viu que os pacientes que tomam inibidor de ECA2, eles acabam não tendo maior porcentagem. O que acontece normalmente é que isso é uma coisa interessante da sua pergunta e me fez lembrar, que o vírus ele faz uma miocardite importante. Então, essa lesão viral que você tem a nível pulmonar, com esse extravasamento de sangue a nível de capilares, isso ocorre também em partes cardíacas. Isso faz alteração da oxigenação de parte muscular do miocárdio. É por isso que esses pacientes acabam entrando em falência cardíaca e falência pulmonar. Mas e o distúrbio hidroeletrolítico que tem muito é porque esses pacientes eles acabam indo para febre muito alta e isso acaba tendo desidratação. Então é mais nesse sentido mesmo. A pergunta da Luísa, por quanto tempo o IgM fica positivo? Então, Luísa, isso é assim, ó, normalmente a gente imagina que você vai conseguir captar o IgM positivo na questão do ELISA ali na terceira semana, sabe? É muito factível. Depois, esses índices do IgM eles vão caindo e o IgG vai subindo. Mas o que todo mundo quer é o IgG positivo, né? Então, a questão do IgM, ele, quando você parte para um teste de ELISA, então, vou te dar um case clínico. Então, o paciente ele ficou sintomático. Então, o paciente chega para você no consultório. Eu estou com nariz, estou com anosmia, estou com febre, mas não estou com falta de ar. Você faz o PCR nesse paciente. O PCR dando positivo, você já sabe que o paciente ele está doente. Então, ele vai para confinamento. Depois de 3 semanas que você fez o diagnóstico, 20 dias, você pede o ELISA para esse paciente. Porque ele fica positivo, depois que ele ficou positivo, é 14 dias de isolamento. Não é distanciamento, é isolamento social. Ele fica trancado. Teoricamente, se a gente vivesse numa sociedade que tivesse essa disponibilidade, mas ele ficaria trancado num quarto, numa suíte, você daria comida para ele, não sairia dali durante 14 dias. Isso é o isolamento social. Não é o que acontece no Brasil. No Brasil, nas favelas, normalmente, você tem 6 pessoas por cômodo de mais ou menos 16 metros quadrados. Essa é a nossa realidade de favela no Brasil. Então, normalmente, o que acontece é ele fica positivo aí até o 20º dia, 23º dia, 25º dia, depois o IgG começa a destacar e você começa a ter dificuldade de identificação do IgM. Queria saber se um paciente com IgG persistente, IgM persistente, que é o que dura normalmente 15, 20 dias, continua transmitindo vírus. Sim, ele pode continuar, porque ele vai deixar de transmitir vírus quando ele bate o IgG. Então, o passaporte de imunidade que eles falam é o IgG positivo. Porque você não precisa ter o PCR positivo, porque lembra que eu falei, o PCR, depois de 10 dias, ele some. Mas você continua com a doença. Você pode evoluir com a doença 20 dias. Então, durante esse período, você pode transmitir. O IgM positivo simplesmente está me falando, isso é importante você entender, Luísa, que eu estou desenvolvendo imunidade contra um agente agressor. É só isso. Ele não falou que eu não estou transmitindo. Sim, eu estou transmitindo, eu estou com a doença e meus anticorpos estão trabalhando contra isso. Mas a partir do momento que eu não detecto mais o IgM, mas eu começo a detectar o IgG, daí esse é o passaporte de imunidade, daí eu não sou mais transmissor. Então, só a questão de IgG positivo vai falar que você não transmite doença. Tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. O sistema renino, acho. Isso. O Israel, o sistema renino-angiotensina que está ligado ao ECA2. Isso aí mesmo, Luiz. Um colega que está no enfrentamento relatou que alguns pacientes chegam com hipóxia, porém sem dispneia e taquipneucos, sem sensação subjetiva de dispneia. Você tem visto esse padrão também nos pacientes que têm atendido? Então, Maria Carolina, assim, como eu te falei, eu trabalho num hospital que é zero Covid. O que eu tenho muito contato é com o Aquário, com o Covidão na USP em São Paulo.
Eu tenho muito mais contato, porque eu fiz doutorado lá e a gente acaba conversando muito com o pessoal da USP, e eles relatam muito dos pacientes que são atendidos lá. Mas, normalmente, esse não é o padrão dos pacientes, assim, Maria Carolina. É que, na verdade, esse padrão de doença, gente, tem que colocar uma coisa na cabeça da gente. A variação de sinais e sintomas clínicos dos pacientes, eles são muitos. Então, não é isso que vai determinar a questão do paciente. O que importa o paciente mesmo é a hipóxia. Isso é o que importa. Porque o que a hipóxia se traduz? Tempestade inflamatória de citocinas, a hipóxia se traduz com liberação do IL-6, a hipóxia se traduz com extravasamento de sangue alvéolo, a hipóxia se traduz com a grande possibilidade de você evoluir de um quadro leve, moderado, para um grave ou crítico. Então, o principal da questão é a hipóxia. Ataque apneia, lógico, vem porque o paciente está com dificuldade respiratória mesmo. Então, eu tenho mais por esses relatos clínicos. E é muito subjetivo você pegar um serviço e entender isso como uma regra, Maria Carolina. Os dados, eles têm que ser partidos por dados estatísticos de instituições, senão a gente fica maluco. Por isso que é importante a questão de relação de dados e de informações que às vezes a gente tem muito relacionado com o que a imprensa fica passando para a gente, justamente por causa disso. Mas pode ser que o local onde ele atenda tenha mais casos relacionados com isso. Tá, a Ingra está perguntando sobre reinfecção. Então, teoricamente, Ingra, sim. Se você já pegou uma vez, você não pega mais. Porque a gente não tem uma história de mutação. O que eles falam assim, mas tem uma segunda onda. Porque os pacientes, eles fazem PCR um tempo depois e faz identificação do vírus. É verdade. Mas o que acontece é que depois que você faz a doença, você pode ter uma identificação do vírus em rinofaringe, mas porque o PCR, ele não identifica se o vírus está viável ou não. O PCR, ele faz identificação do RNA do vírus. Então, muitas vezes, o que o pessoal está falando é que está havendo uma segunda onda, porque eles estão testando o RT-PCR novamente nos pacientes e estão identificando nos pacientes que já tiveram COVID, vírus novamente. Não, eles estão identificando pedaços do vírus. Não existe questão de segunda onda até hoje ou questão de reinfecção. Tá bom? Existe algum jeito de fazer profilaxia e tanto para profilaxia quanto para tratamento que o professor acha de associar cloroquina, azitromicina com outros medicamentos estudados como ivermectina e anita. Então, Caio, então assim, o que acontece é que, na verdade, a profilaxia, ela não existe. Profilaxia chama-se máscara. Se você quiser saber quer fazer profilaxia, use máscara e a pessoa que está perto de você peça para usar máscara. Essa é a única profilaxia. Porque necessariamente todas essas medicações, elas são importantes a partir do momento que o paciente tem sintomas. Daí eu concordo mesmo com pessoas que falam em questão da hidroxicloroquina, da cloroquina, da azitromicina, que eles acham que eles podem ficar tomando tipo bala. O Trump falou que ele toma hidroxicloroquina todo dia. Não tem indicação. Você realmente precisa da doença para que a medicação acaba fazendo o efeito. Se não der aquele custo-benefício do mesmo remédio poder ser veneno, é a mesma situação. Você acaba, não, vou ficar tomando hidroxicloroquina, vou tomando anita, ivermectina o tempo todo para me prevenir. Não quer dizer nada disso. Isso é ruim porque te dá uma falsa sensação de segurança. Você não vai fazer os dados de higiene que são necessários para que você não se contamine, não contamine o próximo, porque você acha que está fazendo a profilaxia. Então, não, a profilaxia, o que existe é a máscara, esse distanciamento social, isso é o mais importante do que tudo. Tá bom? Nós podemos usar PVPI Nadal. Então, isso é muito legal. Eu uso isso. Você manda fazer PVPI a 0,5%, lógico, pergunta se não tem alergia a camarão ou alergia a iodo, que já fez raio-x, tomografia contrastada, mas isso é muito legal. Eu uso no meu nariz. E uso nos pacientes que todos eu vou usar. Por quê? Porque já tem estudos in vitro para o SARS-CoV, para o MERS, onde ele funciona, e para SARS-CoV-2 vai sair agora em agosto. Então, a gente já tem usado direto. É a única coisa que tem estudo mesmo
como profilaxia. O PVPI hoje é um EPI, é o equipamento de proteção individual. A máscara, o óculos e o PVPI é 0,5%, é um EPI hoje. Então, sim, pode usar, tanto com bochecha. Sai da UTI, sai do hospital, usa PVPI. As crianças usam nos Estados Unidos quando chegam nas escolas. O americano faz isso há tanto tempo já. Quais medicamentos têm sido usados no início do tratamento? Início do tratamento é paracetamol, hidratação e paracetamol. Nenhum outro tem sido usado para sintomas leves. Nos sintomas leves, a gente essa é a questão da hidroxicloroquina. Então, assim, ó, se você tem sintomas leves, você usa a paracetamol, hidratação. Se você, depois do terceiro dia, normalmente se você começa com qualquer sintoma a mais, você começa com a hidroxicloroquina e a azitromicina. É o que normalmente eles preconizam. Então, eles preconizam para a questão de sintomas leves. A questão dos anticoagulantes faz, por quê? Porque aquela tempestade inflamatória, lembra que eu falei que os anticoagulantes eles são usados para não deixar o sangue coagular nos alvéolos e isso não fazer aquela capa de fibrina. Então, você conseguir fazer mobilização desse sangue extravasado nos alvéolos, é por isso que é usado o anticoagulante. Corticoide, usa sim. Eles falam que corticoide altera sistema imunológico. Nada disso. Isso é verdade também. Mas a lesão brônquica que o paciente faz, o corticoide, ele é muito utilizado sim também. Epidemiologicamente, drogas de riprósito, por exemplo, antimalário, usado como antiviral, tem baixo valor preditivo positivo para a mudança de algum desfecho, entretanto, na plausibilidade do seu uso pelo fato da alteração de pH lisosomal, sumários update Medscape estão recomendados que a hidroxicloroquina não seja usado de forma de protocolo de pesquisa, sem contar o papel do Lancet. Posto isso, o uso de hidroxicloroquina, mesmo na fase de replicação viral, pelo clínico, e como já foi comentado, controverso, pelo qual entendi o professor que eu recomendaria o uso de pacientes inicial, na maioria das vezes os pacientes estão ainda oligossintomáticos. Nesses pacientes, não seria mais arriscado expô-los à toxicidade da droga, ante o foco nível de evidência, levando em consideração que geralmente os pacientes internados com comorbidades que por si se expressam com risco de aumento do desfecho cardiovascular. Então, assim, Franciele, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Não existe ninguém certo. Não adianta a gente imaginar que alguém vai estar certo ou alguém vai estar errado agora. A ciência está transitando por essa doença. Nós estamos aprendendo dia a dia. Todos os estudos que foram feitos, tanto do New England Journal, quanto do Lancet, quanto do JAMA, que você deve ter visto, são para pacientes graves. Não existe, os pacientes controle são para pacientes graves. Os pacientes que apresentam miocardiopatia, eles têm contraindicação de uso dessa droga. Então, o uso da droga, o que seria o sonho? Então, eu vou te falar, Franciele, o sonho é assim, ó, paciente leve, então você chega para mim no hospital, você está com febre e está com anosmia, o que eu tenho que fazer? Internar você. Eu interno você, daí faz hidroxicloroquina, e não é questão que eu sou a favor ou que eu sou contra. Eu estou falando que uma droga, ela funciona. Acho que talvez eu possa ter passado uma impressão errônea para você. Eu não estou aqui para uma questão política, questão de discussão de papers, porque isso nem cabe. Hoje todos nós somos cartomantes, a gente imagina que as coisas podem dar certo, que as coisas podem dar errado. Somente o tempo vai ser verdadeiro para isso. Mas assumindo a minha posição, eu não teria a menor dúvida. Se tivesse uma comprovação de estar doente, sim, eu tomaria com certeza hidroxicloroquina, azitromicina. Sim, daria para os meus pais. Sim, daria para familiares. Eu quero ver as pessoas que falam que isso não tem desfecho, não tem desfecho clínico. Lógico que para pacientes graves a gente não vai usar isso. Por quê? Porque se o paciente já está grave, ele perdeu o tempo de usar a droga. Então eu quero ver a coragem que as pessoas vão ter de não fazer a utilização dessa droga. Então essas colocações, Franciele, eu acho que elas devem ter muito cuidado em falar que você deve ou que você não deve, que existe paper que orienta, que existe paper que não orienta, porque a gente está numa transição muito grande em relação a tudo que está acontecendo. Então, a gente não pode ser míope, não pode ter uma visão obtusa, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está
aprendendo com a doença, a gente está aprendendo com tudo que está acontecendo. Eu acho que é uma dúvida que é o que é certo hoje, evitar aglomerações, evitar não pegar a doença. Isso é certo. O que é certo hoje, quando tiver a vacina, a gente vai poder voltar para os shows e para os estádios de futebol. E o resto, Franciane, a gente está aprendendo com a doença. Então, eu só peço para vocês tomarem cuidado de colocar colocações assim, falar assim, mas esse trabalho falou, isso deve ser feito assim. Vai no convidário, pega um familiar seu doente, pega um familiar seu com falta de ar, vê se você não vai querer usar tudo de qualquer coisa. Pega um filho seu doente. Então, isso muda muito, gente. É muito fácil a gente ficar do lado da tela aqui do computador falando sobre a patologia e não estando vivendo o troço bem no dia a dia. É muito fácil a gente falar assim, isso é do governo, isso é coisa do governo, isso não presta, tem questão... não entre nessa. A gente faz medicina, a gente faz ciência. É como o Mandetta sempre falou, a gente se presta à ciência. Como o Mandetta sempre falou, ele sempre questionou muito o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes internados graves. Isso é completamente verdadeiro. O ideal seria para pacientes jovens, assintomáticos, para que a gente possa continuar trabalhando e não entrar no possível caos social e econômico que a gente está se encaminhando. Então, esse seria o maior fator para tudo. Tá bom? Então é isso, gente. Acho que é isso. Acho que tá bom já, né? A gente ficou muito tempo aqui. Agradeço de coração a todos vocês. Muito, 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 muito obrigado mesmo. E espero ter colaborado um pouco aí para vocês terem uma visão um pouco melhor de tudo isso, tá bom? Obrigado, ótima noite. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscaras e mudem o mindset das pessoas. Mudem o mindset das pessoas. Vocês têm que levar informação. Não levem pânico, levem informação. Informação. É super importante. Mude o mindset das pessoas. A gente precisa voltar às nossas vidas normais o mais breve possível, mas com segurança. Essa é a recomendação maior, tá bom? Um beijo de coração, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelas perguntas, 1h30 aqui, eu acho que tá ótimo, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, tanto a Bruna tem meu contato, quanto a Carolina tem meu contato, eu fico à disposição de vocês quando vocês precisarem, tá? Um beijo de coração, muitíssimo obrigado, turma. Obrigado.